Ora, não te ordenei? Sê forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto o Senhor, Yahvé, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Uma tradução mais tradicional diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, eu quero trazer hoje uma palavra simples, objetiva, clara e concisa a respeito desse texto que é extremamente difundido no nosso meio, que é extremamente conhecido no nosso meio. Mas eu sempre entendo, Bruno, que quando o Senhor quer falar conosco algo, Leandro, que talvez nós já sabemos ou que julgamos saber, é porque de fato nós não estamos, talvez, executando como deveríamos executar. Esse texto de Josué 1, a partir do capítulo 1, versículo 1 ao 9, nós vemos algumas orientações e ordenanças de Deus para Josué, que agora está numa situação delicada, que agora está numa situação difícil, mediante a um acontecimento na vida dele, que se assemelha muito ao que acontece na nossa vida também. Mas antes de entrar na exegese do texto, propriamente dito, quem era Josué? É importante a gente identificar quem era Josué, sobre o aspecto bíblico, para entendermos o porquê que aconteceu o que aconteceu com Josué aqui no verso 9. Quando Deus chama Josué e diz, não te mandei eu, o primeiro ponto da exegese é, me mandou para quê? Me mandou para onde? Me mandou com quem? Porque são coisas diferentes. Antes de Moisés morrer, Josué já se destacava em vários momentos na história de Israel. Antes de Moisés morrer, que foi o antecessor de Josué, Josué, sob a liderança de Moisés, já se destacava no meio do povo, já se destacava no meio de Israel. Ele era um dos líderes de confiança, um dos líderes militares do exército, e foi separado como comandante lá em Êxodo 17, verso 8. Então ele não era um qualquer. E aí eu entendo que mesmo você tendo as credenciais que tem, o currículo que tem, o desânimo e as peripécias do desânimo, ela também vai nos pegar de algum dia ou de alguma maneira. Josué foi companheiro de Moisés durante todo um trajeto, durante toda uma campanha, diante de problemas que o povo enfrentou. Josué estava do lado de Moisés, aprendendo como mentor, como servo, como militar, como chefe. Ele era responsável, por exemplo, pela montagem do tabernáculo quando Moisés se encontrava com Deus. Aquele tabernáculo que a gente conhece na Bíblia, que era móvel e que andou todo o deserto, ele era o responsável por todas as áreas de montagem e revisão dessas áreas. Ou seja, ele tinha uma grande importância dentro do contexto daquele povo, aquela época. Josué era o representante de sua tribo, daqueles que foram escolhidos por Moisés para fazer o reconhecimento, lá em Números capítulo 13, versículo do 8 ao 16. Josué foi o líder da sua tribo, da tribo de Efraim, para encabeçar um dos relatórios de Moisés, inclusive, junto com Caleb. E só te fazendo lembrar, de 12 espias, de 12 líderes que Moisés enviou para espiar a terra de Canaã, para verificar, para saber como era, para entender o que estava acontecendo naquela terra, e se era possível entrar naquela terra, apenas Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo, dizendo, a terra tem problemas, tem gigantes, vamos ter dificuldades de entrar nela, mas é a terra que o Senhor nos deu, é a terra que o Senhor nos presenteou, e é a terra que mana leite e mel. Aqui eu abro um parêntese para te fazer entender que Josué, mesmo tendo esse currículo, também enfrentou batalhas, também enfrentou dificuldades, mas desde sempre a visão de Josué era, eu tenho um problema, mas o Deus que me chamou, o Deus que me capacitou, o Deus que me instruiu, o Deus que segura na minha mão, Ele vai me dar vitória em meio aos meus problemas e às minhas dificuldades. O contexto histórico dessa passagem trata de um evento doloroso, humanamente falando, para Josué. Quando a gente abre Josué capítulo 1,
a gente vê Deus falando com Josué e o animando a respeito de uma circunstância. Pastor, qual a circunstância que acabou de acontecer com Josué a ponto de ele passar pelo menos aí, historiadores vão dizer que 40, 50 dias prostrado, sem se levantar de um único lugar, a ponto de o próprio Deus se incomodar com a sua prostração e ir falar com ele diretamente esse verso que nós lemos. Seu mentor, o seu pastor, mas muito mais que um mentor e um pastor, o seu amigo, aquele que te ensinou muitas coisas, morreu em Deuteronômio 34. Em Deuteronômio 34, Moisés está morto. E a palavra de Deus diz lá, e disse-lhe o Senhor a Moisés, esta terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém, lá não passarás. E lá em Deuteronômio 34, 5 diz, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor lhe ordenara. Então a gente entende que o desânimo que agora está sobre a vida de Josué foi ocasionada pela morte de alguém muito importante na vida dele. Foi ocasionada pela morte não de um mentor, não de um pastor, mas de alguém que ele tinha uma estima emocional muito grande. Há 2 semanas atrás, a gente recorda aqui, o Alberto perdeu a mãe dele. E ele veio aqui e agradeceu os irmãos. E aí eu te pergunto, será que o buraco vai continuar? Vai. Porque ele perdeu alguém que gerou, que deu a vida. Esses dias fez 4 anos que a minha irmã partiu e parece que o buraco continua. Porque embora a nossa vida continue, essas pessoas que se vão e que marcam a nossa vida, elas ficam conosco. Estou dando esse tom dramático e usando o exemplo do Alberto, porque na vida de Josué é como se a mãe dele tivesse ido. Tamanha estima, tamanha importância, tamanho elo, tamanho propósito da vida dos dois. Josué caminhou com Moisés durante toda uma vida. Moisés forjou, moldou, deu a oportunidade para um cara que talvez não teria a oportunidade. Teve uma visão de alguém, falou assim, você vai ser o chefe da guarda, mas eu não tenho condições, mas vai ser você. Esse nível de envolvimento de Josué com Moisés, na morte de Moisés, causa um desânimo, diga comigo, desânimo. E essa semana eu conversando com o irmão aqui na igreja, o irmão disse assim, nossa, eu não sei de onde veio esse desânimo. Aí eu falei para o irmão, venha no domingo, porque domingo eu vou falar sobre ânimo. Porque já estava no meu coração essa palavra. Irmãos, quantas situações da nossa vida que talvez não foram derivadas da morte, mas de um trauma e de um problema que nos deixa desanimado. Todos nós, tem aquele dia que a gente levanta desanimado, cabisbaixo, triste, e que às vezes a gente olha e fala assim, não sei nem o motivo, mas hoje eu não estou legal. O acontecimento na vida de Josué trouxe fraqueza, trouxe pavor, tirou o entusiasmo, tirou a vontade, tirou a coragem, deu incerteza, ocasionou abatimento, apatia, prostração. Você imagina um homem como Josué, chefe de exército, capitão de exército, abatido, e chega um soldado e diz, Josué, vamos caminhar? Hoje não. Hoje eu não quero. Josué, preparei uma lasanha para você comer, vamos lá em casa comer? Não, hoje eu não quero sair de casa. Josué, o Jefferson vai pagar aquela costela no Outback bacana, vamos lá, vai ser bom para você. E Josué dizendo assim, agradeço o convite, mas eu não quero. E aí algumas pessoas em volta, Bruno, até falam assim, poxa, já era para ter melhorado, né? Pô, já está virando... Só que só quem sabe o que passa no seu coração é o Deus, é o Senhor. Josué olhou e falou assim, puxa, quem eu tinha como referência, e eu abro parênteses aqui, quem tem sido a nossa referência, irmão? Esses profetas de Instagram?
Esses pastores bandidos que defraudam o povo, porque tem nome, porque tem mídia. São essas pessoas mesmo que a gente tem como referência? Eu abro um parêntese porque a gente tem que refletir sobre quem são as nossas referências. Quem são as pessoas que a gente tem dado honra? Porque a Bíblia diz, a quem honra, honra. E quem desonra? E a gente às vezes está dando honra para quem desonra. A gente está fazendo com que chegue à nossa mesa pessoas que não eram para estar junto conosco na mesa. Fecha aspas. Josué agora se encontra num estado de apatia, de prostração, de abatimento. Às vezes uma perda na nossa vida nos leva para o limbo da apatia, mas nada resolve. A palavra ânimo vem de ânimos, do latim, que é fôlego, força, coragem. Olha para esse irmão corajoso que está do seu lado e fala assim, não desista. Não, se você falar desse jeito para mim, eu vou desistir. Fala para ele de novo, não desista. Fala, continua a tua caminhada. Fala assim para ele, pode parecer difícil. Fala, pode parecer difícil. Fala, pode estar difícil, mas Deus te dará ânimo para prosseguir no meio da caminhada. Não ouviu? Deus vai curar a voz dela hoje. Em meio a uma tristeza profunda de incertezas, o que poderia acontecer com Josué? O que poderia acontecer com aquele cara que foi destaque, com aquele homem que era capitão de exército, líder da sua tribo, um homem reconhecido que agora está prostrado, sem esperança? Se Deus não intervém naquelas circunstâncias, o que aconteceria com Josué? Talvez você chegou aqui dizendo assim, se não for o Senhor, o que vai acontecer comigo? Então você veio no lugar certo, na hora certa, porque o Senhor te trouxe para te dizer assim, ainda que o desânimo tenha batido a sua porta, ainda que o desespero tenha batido a sua casa, abatido os seus negócios, eu, o Senhor, sou eu, o Senhor, quem te tomo pela minha mão e te levanto, não temas. O texto é bem claro em Josué capítulo 1, versículo 5, coloca aí, Duda. Josué 1, 5, olha o que o texto diz, o verso 5, sendo assim, não, é Deuteronômio, coloca Josué 1, 5. Ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo, estarei contigo, estarei contigo, estarei contigo. Estarei contigo. Eu vou repetir até você levantar a mão e entender que talvez você tenha chegado aqui desanimado espiritualmente. Talvez você tenha chegado aqui desanimado no teu negócio. Talvez você tenha chegado aqui desanimado na tua família. Talvez você tenha chegado aqui desanimado no teu casamento. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, assim como fui com Moisés, assim como disse na Bíblia, assim como disse na minha palavra, que estaria com estes homens, também estarei com você nos dias de tribulação, nos dias de angústia. Temos receio de errar, irmão, de fracassar. E Josué também teve esses mesmos erros. Imagina ainda o que passou na cabeça dele. Cara, Moisés morreu. Maior profeta nascido de mulher. Um cara que Deus forjou por 80 anos. Um cara que libertou o povo do Egito. Eu não tenho esse cacife. Eu não tenho condição. Foi o que permeou a minha vida. A família vibrante existe no meu coração há pelo menos 10 anos. E eu sempre passando o que estava no meu coração para outros. Caminhei com meu sogro, não é novidade para os irmãos, 16 anos. Pastor, vamos fazer assim, vamos para frente e tal. E Deus dizendo, não é isso aí não, cara. Era com você. Você está passando para o outro o que é para você. Só que chega uma hora que você fala assim, eu acho que não tenho condição não. Porque quando você olha para você, cheio de erro, de defeito, se tem alguém que mais peca aqui, irmãos, esse alguém sou eu. Não tenha dúvida disso. Se tem alguém que mais erra aqui, esse alguém sou eu, não tenha dúvida disso. Porque eu estou mais exposto. Se eu estou mais exposto, é natural que eu erre mais, que eu fale. É natural. Então imagina o que passou na cabeça de Josué. A expectativa do povo de ter um líder como Moisés, que agora já não tem mais como ter, porque está morto. Então imagina a cabeça de Josué, não vou dar conta.
Só que olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui. Não é sobre você. Não é sobre as tuas habilidades. Não é sobre tuas capacidades. Não é sobre você ser bonito ou feio. Até porque tem uns irmãos que é desprovido de boniteza. Não é sobre isso. É sobre o que você carrega no seu coração. É sobre o que você carrega de Deus na sua vida. Você foi separado e escolhido desde sempre para o Senhor. Então não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre a minha teologia, não é sobre a minha publicidade. Agora, porque o Éder é publicitário, a igreja vai voar. Aí o Luiz falou o que aqui? Processo. Porque eu poderia pegar uns amigos, poderia pegar os milionários e falar assim, ó, preciso de 150 mil para botar dentro da igreja, bora? Bora. Vamos dar, ó. Em uma semana isso aqui estava pronto, irmão. Não tenha dúvida disso. Pela clareza, transparência e objetivo que eu tenho, não tenho dúvidas. Olha que bonito. Do maior ao que nós julgamos menor. Todos contribuíram para tudo que está acontecendo aqui. Sabe o que é isso? Uma igreja genuína e verdadeira. Intensa e transformadora. Então não é sobre a minha capacidade. O secretário de saúde chegou para mim e falou assim, você ainda não me convidou para ir na sua igreja. Eu falei, precisa convidar? Aí semana passada com o prefeito aí, fiquei sabendo que está lá na gruta a igreja, né? Eu falei, prefeito, está lá na gruta. Quando é que vai chegar o convite? Eu falei, quando o senhor quiser ir, fica à vontade. Você vai lá, dá um pulo lá, pô. Se fosse outro pastor, vai lá. O QR Code do Pix já está aqui o culto todo. Aqui é o Espírito Santo, irmão. Aqui é seriedade. Pelo quê? Pelo que eu tenho como visão a respeito da obra de Deus. Então não é sobre a minha capacidade. Irmão, como é que eu com 36 anos, não parece, eu sei que eu tenho 18. Parece que eu tenho 18. Mas como é que pode eu com 36, bonito, igual o Brad Pitt, assim, formoso? Hoje eu tive que vir com essa calça, porque senão eu não voltava para casa. Que eu fui obrigado a colocar. Eu acho feia. Eu não gosto dela, mas eu fui obrigado a vir com ela. Eu com 36 anos, irmão, pastoreando uma turma aí de 50 a mais. Pastoreando um jogador de futebol. Os donos da cidade aí, ó. Professora multilíngua, poliglota, italiano, francês. Hablas espanhol? Não hablo nada, hablo só coração. Você nem para onde vai. Tem hora que eu paro assim e falo assim, os irmãos tudo doidos de caminhar junto comigo. O pastor é maluco, os irmãos mais ainda. Como é que olham para mim, jovem, e falam assim, estou contigo, pastor. É para fazer o deck lá fora e colocar o container, nós vamos fazer, porque vai ser um momento de comunhão maravilhoso, nós vamos fazer. Pastor, é para colocar lá na sala das crianças, nós vamos fazer. Irmão, quando menos imagina, eu recebo mensagem, pastor, já estou aqui na igreja, viu, está precisando do quê? Irmãos, isso é loucura, porque não é sobre a minha capacidade, é sobre o propósito de Deus estabelecido nessa igreja. Josué estava num nível que nem ele olhava para ele e acreditava nele. Fala para quem está ao seu lado, acredita mais em você. Não, desse jeito você não quer que o irmão acredite. Fala para ele, acredite mais em você. O mês ainda não acabou e Deus vai te surpreender. O mês ainda não acabou e Deus vai te honrar. O mês ainda não acabou e Deus vai prover, Deus vai abrir portas. Ainda tem tempo. Eu gosto do comentário de Russell Shedd, amo os estudos do Russell Shedd, que comenta sobre esse verso dizendo que Deus não exige coragem de Josué, mas que ele confiasse na ação e na presença divina. Irmãos, sabe aquela história, está com medo? Tô. Vai com medo mesmo? É mais ou menos essa. Olha que lindo, coragem. Não que daria certo, mas que a presença de Deus estaria com ele por onde ele. Então, por onde você andar, meu irmão, acredite na promessa de Deus, acredite na palavra de Deus, acredite naquilo que Deus te confiou.
Champlin gosta também do comentário de Champlin sobre o texto, que observa que ânimo em Josué 1:9 não é a ausência de medo. Diga comigo, não é a ausência de medo. Fala mais forte, não é a ausência de medo. Fala para quem está do seu lado, está com medo? Fala assim, isso é um bom sinal. Fala, porque o medo, ele nivela você, mas enaltece o Deus que vai fazer através de você. Quantos creem nessa palavra? Não é sobre a sua capacidade. Quando você pegar no microfone, não é sobre você, é sobre quem te chamou para fazer o que você faz. Eu vou repetir de novo, Leandro, não é sobre a sua capacidade, não é sobre conta bancária, não é sobre os árabes, não é sobre Dubai, não é sobre essas coisas, é sobre o que o Senhor te chamou para fazer. Bruno, não é sobre a sua capacidade, é sobre o que o Senhor chamou para fazer. Wendel, não é sobre o que você tem de capacidade, mas é o que o Senhor chamou para você fazer. É sobre isso. Então eu tenho duas coisas para mostrar à igreja e encerrar. Primeira coisa, primeira ordem de Deus para Josué, que está em prantos, debilitado, acabado emocionalmente, arrebentado psicologicamente. Irmão, tem coisa psicologicamente que arrebenta mais do que fisicamente. Eu trabalho com a mente, e eu posso te dizer, sem o prejuízo de esforço alheio, às vezes o meu trabalho, ele é tão castigante quanto um pedreiro que levantou não sei quantos carrinhos de areia durante o dia. Tem hora que eu chego em casa, que eu fecho o notebook, que quando eu deito, irmão, as costas arrebentadas, mas a mente parece que não tem um freio, porque ela vive. Não sei você, mas tem hora que eu durmo, que eu fecho o olho, principalmente dia de domingo, que os irmãos gostam de sair daqui 11 horas depois da cantina, que eu tenho que chegar aqui e falar, irmão, pelo amor de Deus, o pastor tem que trabalhar amanhã cedo. Se vocês estão na benção, glória a Deus, orem por mim. Que eu chego em casa, irmão, que eu fecho o olho para dormir do domingo para segunda, parece que eu só fiz assim, Bruno. Parece que o olho fechou e abriu, já é 5 horas da manhã. Eu falo, que raio de dia que já amanheceu? Dá não para esperar não, Senhor, mais uma horinha para eu dormir bem? Você imagina esse cara, emocionalmente destruído por dentro, tentando achar saída e não encontrando saída. Primeira coisa, primeira ordem, diga comigo assim, primeira ordem de Deus para Josué, foi o que nós lemos. Sabe qual é a primeira ordem de Deus para Josué? Esforça-te. Ah, irmão, aqui, metade dos irmãos já cai pela preguiça que tem. Não daqui, da família Vibrante. Lá de onde eu congrego, lá de onde eu pastorei. Aqui não tem, aqui só tem gente boa. Tá vendo aí, ó, os irmãos aí atrasados? A primeira ordem de Deus, André, para Josué qual é? Esforça-te. O bom ânimo vem depois. Porque para ter ânimo, eu preciso. Às vezes a gente olha alguém com sucesso e fala assim, nossa, aconteceu de repente. Esses dias o irmão falou assim para mim, foi de repente, né, que a Vibrante nasceu. Eu falei, ela só tem 10 anos no meu coração. Só tem 1 ano funcionando dentro da minha casa, porque eu creio que é assim que a igreja nasce, dentro de casa. Porque se eu não tiver condições de pastorear a minha família, eu vou pastorear quem? Se eu não tiver condições de liderar os meus filhos, eu vou liderar quem? Aí vem o Cláudio Duarte, que eu gosto muito da frase dele, linda, que diz assim, leva muito tempo para as coisas acontecer de repente. Já parou para pensar nos últimos 10 anos que você enfrentou na vida? Irmão, pode até não estar do jeito que você quer, mas olha o quanto você avançou. Avançou ou não avançou? Então olha para esse irmão lindo que está do seu lado mais uma vez, se você tiver condições, e diz assim, não pare. Fala mais forte, Graça, mais forte, fala não pare. Fala assim, o que há de vir, virá, e não tardará, vai acontecer. Eu esperei, quantos anos casado aí? Quantos anos casado aí? 10? 6, mas tudo junto dá quanto? 15, meu Deus do céu. Nós vamos contar só os 6 legalmente, né? Esperei 6 anos para Larissa engravidar. Esperaram 6 anos. Mas o que há de vir? O que há de vir? Está lá.
Daqui a alguns meses a gente vai ver se parece com a mãe, com o pai. Tomara que se pareça com a mãe. Porque na nossa vida, assim como na naturalidade de uma mulher grávida, nós precisamos primeiro gerar. E gerar, às vezes dói, causa incômodo, enjoo. Olha para o marido e fala assim: tira da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente. É assim ou não é? Porque é uma gestar, e gestação vem da palavra gestar. Sabe o que é gestar? Esperar o tempo ideal. O tempo ideal para a sua vida é para quem acredita. Já chegou. O tempo ideal para a sua vida chegou. O tempo ideal para a sua vida chegou. O tempo ideal, o tempo de Deus para a sua vida chegou. Pastor, mas eu estava arrebentado até hoje, porque o Senhor está te dizendo: ei, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu, Senhor, sou contigo. A primeira ordem, e eu vou partir para o encerramento, porque eu comecei a pregar agora realmente o tema. A primeira ordem de Deus para Josué qual é? Esforça-te. Não tem como conquistarmos nada na vida sem esforço. Abrindo um parênteses novo, não seria mais fácil juntar os meus amigos milionários e fazer a igreja em uma semana? Seria. O que aprenderíamos com isso? Que quem fez não foi a gente. Que quem fez não foi Deus, foi a gente. E o processo de uma igreja é o oposto. Não é a gente, é Deus. Porque quem se responsabiliza? Deus. Quem move a igreja? Deus. Quem te trouxe? Quem te convidou? Deus. Ninguém está aqui porque o pastor obrigou a vir. Está aqui por isso? Quem te trouxe? Quem colocou no seu coração? Deus. Então eu entendo que sem esforço, a parte de Deus não acontece. Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Só que a gente está tão mal acostumado, Bruno, que a gente está querendo que Deus faça o que é impossível e o que é possível. Aí a gente se frustra porque não recebe a bênção que deveríamos receber, porque a gente acha que Deus não é conosco. Só que Deus está dizendo assim: esforça-te, 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 é tua parte no processo. Esforça-te, levanta de manhã, vai trabalhar, chega tarde, esforça-te. Eu quero te abençoar, o milagre já está pronto, mas esforça-te. O que ele está dizendo para Josué? Primeiro, Josué, eu sei que você está triste, eu sei que você está abatido, mas antes do ânimo chegar, se esforce, porque eu vou te capacitar por onde você andar. E a expressão esforça-te aqui em hebraico é shazak. Shazak em hebraico é ser ou se tornar forte, corajoso. Mas eu gosto de uma tradução literal que diz endurecer-se mentalmente e fisicamente. O esforço que nós precisamos produzir é: eu estou fraco, eu estou abatido, eu estou apático, mas ainda assim eu vou continuar caminhando. Pastor, não estou sentindo a presença de Deus. Continue. Pastor, não estou conseguindo orar. Dobre o joelho e não fale nada, mas dobre o joelho. São essas coisas que nós vamos demonstrando a Deus e para o reino espiritual que há um esforço. Conhece os irmãos 6 horas? Quem conhece os irmãos 6 horas? 6 horas por mim. 6 horas por mim. Encontra a gente 6 horas por mim. Ô, irmão, 6 horas por mim. Não oro não. Tu já orou? Esses dias a irmã chegou e falou: pastor, preciso de um milagre, o senhor ora por mim. Eu falei: você já orou pelo seu milagre? Ainda não, porque o senhor é pastor. Eu falei: eu sou pastor, mas não sou Deus. É você que tem que orar primeiro. Até porque pastor não é dono de ninguém, não manda em ninguém, não promove nada, só direciona. Mais nada. A tua vara e o teu cajado me direcionam. É o que o texto diz em Salmo 23. Então o pastor ele serve para quê? Para mandar nos irmãos? Não, para orientá-los, mais nada. Então antes de procurar o pastor para orar, dobra o teu joelho e ora primeiro. Fala para quem está do seu lado assim: Deus está falando com você, irmão. Fala assim: tem coisa na vida que você não recebeu? Fala. Porque está faltando a sua parte no processo. Fala assim para quem está do seu lado: o teu milagre já existe. Não, você não entendeu coisa nenhuma. Você é da Vibrante? Eu entendo meu primo que não é daqui. Eu entendo meu irmão que não é daqui. Mas quem é da Vibrante não é possível, irmão. Não é possível. Fala para quem está do seu lado: o seu milagre já está pronto. Só falta o teu passo de ser forte, corajoso, forte, corajoso, forte,
corajoso. Irmão, quando você encontrar um problema, não baixe a cabeça. Quando você enfrentar um problema, levante a cabeça, estufe o peito e vai para cima. Ai, pastor, eu não consigo. Vou orar para expulsar esse demônio da sua cabeça. Como não consegue, irmão? Até o doutor Alberto agora botou os peitos para fora agora. Meu irmão, se ele andar assim agora, a gente vai até achar estranho. Que a Larissa está grávida, ele engravidou junto. Esforço é aquilo que você faz no meio da dificuldade. Esforço é o empenho que você tem no meio da tribulação. Esforço é trabalho, empreendimento, obra, dedicação. Ai, pastor, queria ser tanto usado por Deus. Só abre a Bíblia no domingo. Ai, pastor, queria ser um empresário bem-sucedido. Não faz um fluxo de caixa, não faz um planejamento, gasta tudo que recebe achando que é lucro. Vai para onde desse jeito? Esforço é dedicação. Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer ter força? Quer enfrentar os problemas com afinco e vencê-los? Coloca o teu coração na presença de Deus. Coloca o teu coração na presença do Senhor. Coloca a tua oração diante do altar de Deus. 1 Crônicas 28:20 diz: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, o teu Deus é contigo. Você crê no Senhor? Então não tem problema que você não enfrente. Eu vou falar para os homens aqui agora. Está online aí, Luiz? Então não vou falar não. Não, vou falar não, porque eu não tenho advogado. Eu vou falar. Os homens, dá uma glória a Deus, só os homens. Os homens. Sabe porque o mundo está como está? Curso. Para aprender a ser viril. Ah, irmão. Tem nada contra quem fez, quem vai fazer. Seminário para homens aprenderem a serem homens. Coloque Efésios, filha, coloque Efésios 5:25. Não está nem no esboço, mas coloca aí, porque agora os homens frouxos, não os daqui, Efésios 5:25. Por que o mundo está do jeito que está? Por que os lares estão desequilibrados? Porque a figura do homem está evaporando, irmão. Os homens tinham que se posicionar. Irmão, antes de fazer curso para ser homem, seja homem. Olha o que Paulo está ensinando. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa. Já quebra aí na exegese, porque não é a vossas esposas, é a tua esposa. Se você é casado, você tem que amar quem? Tua esposa. Para de olhar para a esposa dos outros. Já começa por aí. Mas vamos lá. Amai a vossa esposa, assim como o pastor amou a igreja. Não. Assim como Cristo, parâmetro do homem, é Cristo. Olha só. Que amou a igreja e se entregou por ela. Esse se entregou nessa versão aí, sabe o que quer dizer? E morreu por ela. Aí sabe por que o pessoal lá fora bate naquele texto que a mulher deva ser submissa ao homem? Sabe por quê? E acha que a Bíblia é machista? Porque não entende isso aqui. Quando a Bíblia diz no complemento aqui que a mulher seja submissa ao seu marido, é este marido que está disposto a cuidar, amar, proteger e prover. Não maltratar, não machucar, não pisar, porque a mulher não foi feita para pisar, a mulher foi feita para andar ao lado. Ai, pastor, eu não consigo, me falta força na minha casa. Tome jeito, irmão. Seja homem. Homem que é homem, até no desânimo tem que dar um jeito. Agora o mundo está como? Um monte de homem frouxo. Ai, doutor, eu estou precisando ser viril, doutor. Não tem aí um remedinho aí para eu ser viril, doutor? Não, irmãos. Homem é responsabilidade. Não, aqui não, graças a Deus. Não sei se é de fora, mas aqui não tem
não. Esforço, irmãos, é algo que tem que estar na nossa vida. Eu conheço um amigo que ele é filósofo, ele está aqui hoje, ele me deu a graça de estar aqui hoje. Ele dizia assim: enquanto houver vida, continue. Está vivo? Faz assim, ó. Olha o cheiro do churrasco. De novo. Enquanto há fôlego, a vida. Enquanto a vida, se esforce. Você já está comendo, Lucas? Deus nunca, e eu vou encerrar por causa do tempo, Deus nunca nos manda, isso aqui é para quem crê, Deus nunca nos manda uma batalha sem antes nos preparar para ela. Está passando pelo que você está passando? Deus está te preparando para vencê-la. Vou repetir para você levantar a mão e crer. Está passando por problemas, dificuldades, açoites, está passando por momentos de desânimo, se prepare, porque estes momentos vão te levantar a receber aquilo que você precisa receber. Quantos creem nessa noite? Quantos podem dizer um amém? E eu encerro falando de 3 coisas e usando como exemplo João 16:33, que diz: tenho-vos dito isso, palavras de Jesus, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, no mundo tereis problemas, no mundo tereis afrontas, no mundo tereis divisões, no mundo você vai ter tudo que não presta, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Irmão, quando você levantar hoje dessas cadeiras, olha para o teu problema e fala assim: amanhã eu vou te vencer. Olha para a sua dificuldade e fala: eu vou vencer. Olha para a doença e fala: eu vou vencer. Sai o desânimo, sai tudo aquilo que não provém de Deus. O esforço empregado aqui tem 3 níveis. Quantos níveis? 3 níveis: mental, físico e espiritual. Quer ver como é que você vence o desânimo? Saindo de Minas Gerais e vindo para Alagoas, para Maragogi, para Porto de Galinhas. Às vezes, sabe qual é o segredo espiritual da coisa? Fazer o que nós temos que fazer humanamente. O Senhor criou tudo em quantos dias? 6. E o 7º? Se o próprio Deus está dizendo que Ele descansou, por que é que eu e você não queremos descansar? Porque você sabia que o desânimo às vezes vem de batalhas. Eu não sei você, irmão, mas eu saio de uma luta, já entro em outra. Tem hora que eu penso assim: Deus me confundiu com o Rambo. Tem gente que fala assim, não, eu mato um leão por dia. Na minha vida é uma floresta inteira e eu estou dizendo assim: o Senhor me botou do lado errado da floresta. Não parece? O que a gente precisa fazer às vezes, irmãos? Descansar. O Luiz, na semana passada, levou mau carão do pastor. Posso falar, né? Eu já falei mesmo. A esposa viajou para Pernambuco para passar uma semana de férias. Quando eu penso que não, o Luiz manda mensagem: pastor, 3 horas da tarde do domingo, já estou na igreja. Eu falei: miserável, não. Falei: Luiz, o que você está fazendo na igreja? Não, pastor, eu vim para o culto. Eu falei: não, o culto é lá com a sua família. O culto não vai deixar de acontecer porque o Luiz não veio. O culto não vai deixar de acontecer porque o pastor não veio. O culto é do Senhor. É para porque dele, por ele e para ele são todas. Falei: não, cara, você tinha que estar com a sua esposa, com o seu filho. Não, mas o culto. Eu falei: lá também é culto. O descanso também é culto. Irmão, não tem preço que pague. Está aí meu primo, ó, passeando, Dubai, Argentina, Chile, Inglaterra. É isso aí, irmão. Rala. É que ele não mostra no Instagram a ralação. Só mostra o Dubai. Mas tem que descansar. Você já parou para pensar que a raiz do problema não é espiritual? É uma decisão e uma posição, às vezes, de descanso? Sabe o que eu amo fazer em casa? Sabe? Nada. Sou obrigado a lavar louça, limpar a casa, mas eu não amo fazer nada. Vamos adorar. Às vezes eu gosto de deitar na minha cama e eu falo assim, às vezes eu falo assim para ela: amor,
Seu pai não está precisando da sua visita, não? Acho que tem uma semana que você não vê seu pai, um mês que você não vê seu pai. Quer não ir lá dar uma visitinha? Leva as crianças lá. Aí ela fala assim, você quer ficar sozinha, né? Eu falo, não. Aí ela sai, aí eu fecho tudo, fecho as janelas do apartamento toda, ligo Netflix, pego minha coquinha gelada, deito na minha cama com o edredom, com as pernas. Ai, irmão. Aí eu falo, obrigado, Senhor. Começa a assistir uma série, aí o telefone toca, o André. Não, André, não vou te atender, não. Você sabia que metade dos seus problemas podem ser sanados com 1 dia, 2 de descanso? Só isso. O que Josué precisava era o quê? Entender que ele não era o Moisés, mas que Deus tinha algo especial na vida dele. Deus tem algo especial na sua vida. Deus tem algo especial. Deus tem algo especial. Deus tem algo especial para você. Agostinho de Hipona, gosto muito de Agostinho e os pensamentos de Agostinho. Dizia o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus. Ore como se tudo dependesse de Deus. Ore como se tudo dependesse de Deus. Aí ele complementa, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Fala para o irmão que está do seu lado, o seu milagre já está pronto. Fala para ele, descansa no Senhor. Eu encerro nesses 4 minutos que me resta. A segunda ordem, se a primeira é se esforçar, e nós precisamos nos esforçar, a segunda é, tem de bom ânimo. Quem está garantindo ânimo? O pastor? Quem está garantindo ânimo no texto? Quem é o sujeito do texto? Deus. Você já viu Deus falar e não cumprir? Tudo que Deus ordenou e falou e prometeu, Ele, Mateus 24 diz, passa céus, passa terra, mas a sua palavra não passa. Se Deus te prometeu, vai acontecer. Se Deus te prometeu, vai se cumprir. Então tem bom ânimo. Salmo 27, 14, eu encerro com 2 frases além do Salmo. Esperei com paciência no Senhor. Tem de bom ânimo, e Ele fortalecerá o vosso coração. Esperai, pois, no Senhor, e Ele vos recompensará. Será que a gente não está colocando a nossa ansiedade na força do nosso braço e por isso a gente tem sido frustrado? Já reparou que o mundo está uma loucura? É tudo para ontem, ninguém consegue esperar, ninguém consegue ter paciência. Quer ver? Olha para mim, quer ver como é que a gente vê o nível de cristão que nós somos? Pega o carro na Fernandes Lima, de manhã, 7 horas da manhã. Se você não chamar uns 10 motoqueiros de filho do capeta, irmão, eu não digo nada. Eles que olharam para você, não sei porquê. Irmão, o semáforo mal abriu. Você está ali com a primeira já engatada, já para não levar. Irmão, não tem jeito, irmão. O sinal abriu. Irmão, é terrível. Lá em Minas deve ter uma via desse jeito assim. É. Já parou para pensar que as pessoas estão cada vez mais ansiosas? Aí vem Deus e fala assim: espera. Descansa. Sabe o que aconteceu com Elias? E eu encerro de verdade, para não falar que o pastor está mentindo. Eu encerro de verdade. Sabe o que aconteceu com Elias? Rebentou 850 profetas falsos de Baal, que a Bíblia chama profetas de Baal. Ele numa oração fez fogo cair do céu e os 850 viraram churrasco. Aí a mulher no outro dia falou assim: vou te matar. O que ele fez? Correu, se acovardou, ficou exausto. Sabe o que eu entendo? Que quanto maior as coisas que Deus coloca na tua vida, quanto maior é o esforço empregado por aquilo que você quer conquistar, maior serão as tuas lutas. Mas tem um problema também e uma solução. O problema é que as lutas, quanto maiores são, mais nos desgastam, mas mais você também, olha só, mais você também recebe os milagres de Deus. Mais você alcança o impossível. Então, pastor, a minha luta está imensa. Se prepare para receber uma vitória, porque Deus é assim. Aí ele foge, vai para uma caverna,
Ele acha que Deus está na tormenta, não é isso que o texto diz? Veio a tormenta e Deus não estava na tormenta. Veio o trovão e Deus não estava no trovão. E de repente vem o quê? A calmaria. Eu profetizo nessa noite uma calmaria na tua vida. Eu profetizo nessa noite pela palavra de Deus uma calmaria no teu coração. Águas tranquilas na tua vida. Águas tranquilas, uma vida leve. Você vai ter uma semana abençoada e leve, tranquila. Deus está te dizendo: tem bom ânimo. Fica de pé e eu encerro porque o tempo passou.